Chegamos ao capítulo 2 nessa carta que é uma carta muito pessoal do apóstolo, onde nesse capítulo 2 ele vai narrar que tipo de ministério ele teve entre os tessalonicenses. E isso é interessante porque ficou para a posteridade, está dentro da Escritura, e assim nós encontramos nesse capítulo 2 um modelo de como deve ser o ministério pastoral nas igrejas. Então, Paulo, o pastor, abre o seu coração aqui para falar como é que ele e os seus irmãos se comportaram na igreja de Tessalônica. Então, ele começa no verso 1 dizendo: porque vocês mesmos, irmãos, sabem. Então, ele está chamando aqui o testemunho dos próprios cristãos dessa cidade. Então, irmãos, que eu estou falando para vocês, vocês sabem, porque vocês, irmãos, sabem que a nossa ida a vocês não foi em vão. E ele tinha explicado isso no capítulo 1. Ele chegou lá pregando o evangelho com muito poder do Espírito Santo, de tal modo que muita gente se converteu e a conversão deles foi tão assim genuína e notória que alcançou as regiões vizinhas, as cidades vizinhas de Tessalônica. E a ida dele àquela cidade foi um sucesso, na verdade. E Paulo diz assim: mas tendo padecido e sido maltratados em Filipos, como sabem, está falando aqui de antes dele ter entrado em Tessalônica, ele passou por Filipos. E nós vemos isso no capítulo 16 de Atos. E os irmãos conhecem a história de que ele chegou lá, criou uma reunião de oração na beira de um rio, e lá Lídia se converte ao Senhor. E quando ele está na cidade, ele vê uma menina endemoniada ajudando a adivinhar os resultados de jogos para os seus donos. Então ele, em nome de Jesus, expulsa o demônio da menina. Os negociantes que ganhavam lucro com isso se revoltaram, chamaram as autoridades da cidade, o povo se juntou e eles foram açoitados com varas em praça pública. Passaram uma humilhação muito grande. E então eles foram presos, com os pés amarrados por correntes no tronco. Tem aquele louvor, aquela oração à meia-noite, quando o Senhor responde com um grande terremoto, o carcereiro e sua família vêm se salvar. Mas aqui ele está destacando o sofrimento e os maltratos que ele passou naquela cidade. Então a gente tem que entender que cristãos passam por aflições e sofrimento. Ninguém era mais cristão do que o apóstolo Paulo. E ele era provavelmente um dos que mais sofria. O que é interessante é o seguinte, ele fala, olha, tendo padecido, tendo sofrido, sendo maltratado, como vocês sabem, tornamo-nos corajosos em nosso Deus. Olha que coisa impressionante. A tendência de quando nós somos maltratados é de nos tornarmos o quê? Desanimados, entristecidos, aborrecidos. Mas Paulo não. Ele é maltratado em Filipos, ele chega com mais coragem ainda em nosso Deus. Fortalecido por Deus, nós nos tornamos corajosos. Impressionante isso. O sofrimento, os açoites e a prisão só serviram para fortalecer mais ainda o apóstolo e os seus irmãos. Então, tornamos-nos corajosos em Deus no meio do sofrimento. Tornamos-nos corajosos em nosso Deus para lhes falar o evangelho com grande combate. Nós nos tornamos corajosos para poder pregar a vocês o evangelho de Deus, esse mesmo evangelho que nos trouxe sofrimento. Nós nos tornamos corajosos para pregar esse evangelho com grande combate, isso é, com muita luta, sabendo que esse evangelho produz toda essa oposição, guerra espiritual. Ele disse, olha, através dos sofrimentos eu fui fortalecido por Deus para falar ainda mais o evangelho de Deus com grande combate. Meus irmãos, que lição essa passagem dá para a gente? Porque nós estamos vivendo uma época em que o governo, a mídia e o mundo em geral estão perseguindo aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Aliás, até a própria igreja estabelecida tem perseguido aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. E Paulo diz, ainda que tenham me surrado, ainda que tenham me prendido, eu e meus irmãos, em vez de nos abatermos, ainda nos levantamos
para falar mais ainda o Evangelho. E eu não me desanimei. Assim, irmãos, nós devemos entender que o Evangelho sempre será perseguido e atacado. E nós devemos estar preparados para não desanimar, para continuar pregando esse Evangelho, que é rejeitado, caluniado, acusado, mas que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então se prepara para o combate, encara o combate, encara a luta e prega o Evangelho. Prega o Evangelho porque é a única forma de salvar os perdidos e é a única forma de realmente glorificar a Deus.